Olá, minha querida amiga Mulher que Vence, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Mais um sábado na presença do Todo-Poderoso. Hoje, programa especial, esse sábado aqui está preparadíssimo para te abençoar. Por quê? Hoje nós vamos falar de um assunto, e aproveitando o mês de setembro para falar sobre isso, falando da importância de celebrar a vida, como ela é importante, fazendo as pessoas entenderem que elas são, sim, a melhor criação de Deus, falando sobre a prevenção ao suicídio, falando de amor à vida e como é importante a gente ter esse tema abordado aqui no programa. E hoje a gente trouxe aqui uma especialista no assunto. Será que a depressão leva a esse assunto? Hoje a gente está aqui com a psicóloga, doutora Sandra Almeida, que vai falar sobre isso e vai nos esclarecer todas as dúvidas aqui que vocês têm trazido ao programa, em nome de Jesus. Deixa eu agradecer aqui a doutora Sandra. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que foi um pouquinho difícil estar aqui conosco hoje, mas Deus preparou tudo e agradeço desde já. Obrigada, querida. Estou muito feliz, estou muito lisonjeada, viu, de estar aqui no seu programa. Um assunto difícil, mas necessário ser conversado. É verdade, ser abordado, Ser abordado, com certeza. Vamos lá, eu queria começar o programa de hoje falando que o suicídio, a gente até pegou um trecho aqui, conforme a Organização Mundial da Saúde, o suicídio hoje ele mata mais do que muitas outras doenças, Aqui diz que a principal causa de morte ainda em todo o mundo, de acordo com as últimas estimativas da OMS, é ainda o suicídio. Olha que coisa. E todos os anos, mais pessoas morrem como resultado do suicídio do que HIV, malária e câncer de mama, ou guerras ou homicídios, Em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por causa do suicídio, ou seja, uma em cada 100 mortes. E aí a gente coloca vários tipos de morte, E então, aí como é que a gente começa esse programa? E ali nas redes sociais a gente também fez uma enquete, enfim, e falando sobre isso. Doutora, eu queria começar falando sobre o que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida. Às vezes uma pessoa que ama viver, mas que de repente em algum momento ela tem esse sentimento. Na verdade, assim, existem várias explicações, Realmente, como você muito bem disse, tem como pano de fundo a depressão, tá? O suicídio, ele não brota assim do nada. A pessoa já está doente com a depressão já há algum tempo, e aí ela começa a ter esses pensamentos, Mas em função de algo que lhe aconteceu, que pode ser a perda do cônjuge, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda do status, do que ela construiu a vida inteira, do patrimônio. Tem muitas situações, então tem a ver com luto, tem a ver com, por exemplo, uma situação muito drástica, E também tem a ver com a maneira como a pessoa olha para a vida. Então, uma pessoa que tem muita fé, dificilmente ela vai por esse caminho. Não que seja impossível, a gente tem casos disso na igreja, mas são pessoas que já têm assim uma personalidade mais fragilizada. E lógico que as doenças, além da depressão, o transtorno bipolar, Então o transtorno bipolar é uma situação, a esquizofrenia seria outra. A esquizofrenia, ela chega no início da vida adulta, não é algo que começa como criança. Então, as pessoas têm muita dificuldade de fazer um diagnóstico da esquizofrenia, porque ela começa em torno dos 18, 19 anos, tá? Então, daí a dificuldade da família identificar, porque até os 20 a pessoa está bem. Normal. E, de repente, ela muda e começa a ter pensamentos negativos, pensamentos persecutórios, enfim, alucinações, várias coisas. Mas o que a gente pode também ter percebido é não só essa doença, esse transtorno mental. E quando eu digo transtorno mental, é importante que você não se assuste, porque hoje tudo tem a palavra transtorno. Então, não é mais síndrome do pânico, e sim transtorno do pânico. Transtorno alimentar, transtorno de ansiedade. Então, o transtorno mental, ele já tem... muitas vezes já tem até uma carga genética, já tem um fator hereditário. Mas também a gente sabe, em todos esses anos, eu trabalho há 30 anos já, tenho consultório há 30 anos, você percebe que um ambiente tóxico, uma família tóxica, pode também prejudicar essa pessoa. Mesmo que ela tenha
propensão a ter uma saúde mental, mas convivendo no ambiente, vivendo situações muito negativas, pode levá-la a adoecer, sabe? Nossa, você falou uma coisa muito importante, várias coisas, né? O ambiente hoje que uma criança se desenvolve, é bem interessante isso, porque a gente vê ali alguns sinais na adolescência, né? Hoje o número de jovens que têm procurado o suicídio é muito grande. E os pais não estão sabendo como lidar com isso. Porque na juventude desses pais, nunca se ouviu falar, né? Talvez, não era uma coisa comum há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Um jovem queria viver, queria né, fazer o melhor. Por que você acha que isso tem acontecido na juventude? Talvez porque os lares estão desestabilizados. Porque hoje o que a gente vê é um cenário onde a família não é mais importante, né? A gente vê um cenário onde a família crescer desestruturada é normal, né? E aí o jovem talvez não saiba lidar com isso. Ou você acha também, doutora, que pode ser as cobranças hoje de um jovem que tem cobranças de um adulto de 20 anos atrás, né? O jovem pode ser as duas coisas. O que a senhora acha? Então, interessante isso que você está dizendo, porque o que a gente percebe é que, assim, as mulheres, elas tentam o suicídio, mas quem comete, de fato, são os homens. E nesse gênero estariam os idosos e os adolescentes, né? Os nossos jovens, o que a gente percebe, Thaís, aliás, foi ótimo você tocar nesse assunto, eles estão muito perdidos, eles não têm um norte, assim, você percebe que tanto faz se estudar, porque você escuta um jovem falando, mas o jogador tal, a cantora tal, não sei quem, conseguiu sucesso, né? Sim. Que saiu de um reality show, por que eu vou estudar? Né? Então, na verdade, há um desestímulo da sociedade, né? Os jovens se baseiam, eles se espelham muito na família, nos adultos, né? As pessoas que são referências. Então, o que eu sinto, né, eles estão muito perdidos, né? Então, há uma nova configuração. Antigamente, as mães ficavam em casa ajudando. Eu não estou dizendo que quantidade seja melhor que qualidade, né? Tem mãe que fica junto e não tem qualidade. Exato. Mas hoje a gente vê que é uma outra realidade. Então, não basta só o esposo, o marido trabalhar, a esposa tem que ajudar também no orçamento. Então, as nossas crianças estão muito soltas, né? Exatamente. Então, fica com alguém que cuida, fica com um familiar, fica numa creche. Mas também a gente percebe, Thaís, que não existe assim uma preocupação. Quem que está cuidando do meu filho, né? Essa pessoa tem estrutura, né? A gente tem visto, ontem mesmo eu vi um caso de um bebê que foi todo mordido numa creche, né? E elas alegaram que não tinham visto, que foi a outra criança. Isso não pode acontecer, claro, né? Então, assim, a gente vê que as crianças estão muito soltas e elas não veem perspectiva. Então, eu acho que uma outra coisa que a gente percebe também, eles têm tudo muito facilmente. Então, assim, não se tem labuta para ganhar nada, né? Então, assim, bom, eu antigamente eu vou ganhar presente no meu aniversário, eu vou ganhar presente no Natal. No Natal. Ponto. Hoje, as crianças ganham presente, muitas vezes até por conta de suprir um pouco essa culpa que todos nós sentimos, porque a gente trabalha fora e nossos filhos ficam... Com certeza. Né? Então, a gente dá presente, a gente leva doce, a gente faz isso, faz todos os gostos. Então, a gente vê hoje crianças que não valorizam o que elas têm, sabe? Muitas vezes crescem num ambiente muito tóxico, sabe? Onde não tem harmonia, onde não se tem, né, um equilíbrio para poder formar esse ser. Então, eles estão muito perdidos. Os casos de suicídio, nas tentativas, a ideação suicídia na fase dos adolescentes é muito grande. Só que isso não é falado, porque também é um motivo de vergonha, sabe? Então, existe todo um tabu em cima disso, assim, não se fala, todo mundo dá uma outra desculpa e tal, mas isso acontece muito, né? E o que é pior, Thaís? A gente fala assim, isso é bobagem, é frescura. Não. A pessoa que fala, ela pode chegar às vias de fato, ela pode sim cometer. Então, a gente tem sempre que ficar muito atento, sabe? Não é frescura,
não é querer chamar atenção, até porque quem ama a vida, como você disse, não vai pensar nisso. Exatamente. Sabe? Se a pessoa chega a falar, eu não tenho vontade de viver, a minha vida não tem sentido, eu não acho prazer em nada, essa pessoa está doente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, é muito importante a gente ficar atento, sabe? Nunca subestimar, achar que é bobagem. Não é. É muito interessante a gente falar sobre isso. A gente tinha até colocado uma pergunta aqui, mas com esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, a gente já praticamente vai falando, né? Mas assim, como é que a gente pode reagir quando a gente começa a ouvir esse tipo de frase dentro de casa, né? O filho fala, poxa, eu quero... vocês não estão nem aí para mim, um dia eu vou acabar com a minha vida. Um dia eu vou pôr fim a tudo isso, né? Como é que um pai e uma mãe devem reagir? Porque eu acho que deve ser muito... Eu digo pai e mãe, mas aqui a gente coloca a esposa, não é? Eu vou até compartilhar um caso que a gente teve aqui, que, olha, me marcou muito. Foi recente, mas não foi esse ano, acho que foi o ano passado. Eu fiz uma reunião grande aqui de mulheres, aqui na nossa sede estadual de São Paulo. Foi bonito demais, as mulheres vieram e, né, orando, se fortalecendo em Deus. Eu estava atendendo um caso, acompanhando uma família, onde mãe e filha, quem me mandava a mensagem era a filha adolescente. E ela e a mãe eram da fé. E o pai realmente num estágio depressivo. E elas vieram buscar por ele, saíram bem daqui. Mas assim que elas chegaram em casa, esse pai estava enforcado. E eu fiquei... aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, Deus, por quê? E eu falei, onde foi que a gente errou, né? Porque... será que ela deveria ter saído de casa? Uma pessoa... E aí eu te pergunto, doutora, como a gente como familiar... o ideal é não deixar nunca essa pessoa sozinha. Como é que a gente reage diante de uma pessoa que está ameaçando tirar a própria vida já com frequência, mas você tem que seguir sua vida? Como é que eu faço? Eu levo essa pessoa comigo para o trabalho? Enfim, qual é a reação que a gente pode ter? É claro que a gente é da fé, como essa família era da fé e é da fé. E a mãe ficou naquele estado de choque, a filha me ligou e eu falei, olha, é aquela situação onde você às vezes não acha nem palavra para dar para uma pessoa como essa. E Deus o Espírito Santo foi me instruindo e eu fui dando uma mensagem para ela. E como é que a gente faz numa situação como essa? Nossa, é lamentável, né? Esse tipo de coisa assim, e acontece. A gente tem a sensação que nunca vai acontecer na nossa casa, na nossa família, com os nossos conhecidos. Parece uma coisa assim daquelas, né, aqueles jornais que se você espremer sai sangue. Você fala, não, isso não vai acontecer comigo, eu tenho fé, mas acontece. E o pior é que, assim, existe um erro muito grande nessa coisa assim, isso é bobagem, quem fala não faz. Não, isso é para chamar atenção. Normalmente as pessoas pensam assim, né? Tanto é que quando eu percebo um caso assim ou porque a pessoa já teve uma tentativa de suicídio, ou se ela está comunicando, né? Se tem esse tipo de coisa, eu sempre chamo a família. Chamo a família e comunico, né? Muitas famílias não acreditam, outras vão tomar cuidados, mas é importante a gente comunicar. Então, se a gente fica sabendo, a pessoa falar uma única vez, você pode pensar assim, realmente falou da boca para fora, tal, principalmente o jovem. Mas se tem uma constância, né? Se essa frase costuma acontecer com uma frequência, precisa ficar atento. Então, é importante comunicar o pastor da sua igreja, né, ou comunicar o médico dessa pessoa, famílias, né, de maneira muito séria, convocar, acompanhar. Então, assim, é muito importante a gente ficar atento, porque tem até um comportamento que a pessoa apresenta. Muitas vezes ela começa a se livrar dos seus utensílios. Então, ela dá uma roupa para alguém, uma peça, ela começa assim a agradar todo mundo, ou então ela fala que quer visitar alguém que faz muito tempo que ela não vê e ela está com saudades. Então ela começa a ter um comportamento diferente, assim, ela vai delegando as coisas, porque na verdade ela acredita que vai embora, então assim, ela está despedindo, sabe? Tem um comportamento assim. Agora, é importante, se a gente tem a oportunidade, chegar para essa pessoa e dizer: você realmente está pensando em tirar a própria vida?
né? Ser franco, né? Ser franco, porque às vezes a pessoa tem medo até de abrir o jogo, só que a pessoa está muito depressiva, ela está comunicando, então a gente precisa falar olhando no olho, assim, você tem intenção de, você já pensou em tirar a sua vida, em fazer alguma coisa que te prejudique? Então, assim, essa pessoa, gente, ela não precisa de críticas, essa pessoa precisa ser ouvida. A gente precisa ter um olhar de empatia, de respeito. É muito importante, porque uma pessoa que chega a falar assim, eu não quero mais viver, eu não amo a vida, eu não amo nada que eu tenho, ela não está bem, porque a vida é maravilhosa. A gente tem percalços, temos, todo mundo, né, passa por dificuldades, mas todos nós amamos nossa vida, né? Exato. Então, quando uma pessoa chega, ela está assim, realmente no último estágio. Essa depressão já veio dando sinais e muita gente comeu bola. Sabe? Essa pessoa não tá legal. Então, realmente precisa de tratamento, a pessoa precisa ser acompanhada. Eu sempre recomendo para a família, né? Então, assim, não deixar sozinho. A partir do momento que você ouve isso, não é conveniente deixar sozinho. Se é caso de adolescente, tomar cuidado com faca, todos os objetos cortantes da casa, sabe? Tela, se for apartamento, nas janelas. Então, tem que evitar de deixar essa pessoa sozinha até que ela vá ao médico, até que ela comece a tomar uma medicação, que ela receba um apoio psicológico, porque senão o risco é iminente. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar daqui a pouco dos tratamentos, dos mitos e verdades. Mas existe um homem na Bíblia Sagrada que passou pela mesma coisa e venceu. Vamos ver agora o momento da palavra. Hoje, no momento da palavra, eu quero trazer para você uma palavra de um homem que passou por um momento extremamente depressivo da vida dele, um homem extremamente usado por Deus, um homem que já tinha tido muitas experiências com o Altíssimo, e talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez hoje você esteja assim, ou conheça alguém que esteja nessa situação, enfrentando um momento depressivo, de angústia profunda, de profunda opressão. Esse homem foi Elias, e essa história está escrita no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. E quando ele recebe uma grande ameaça de Jezabel, um homem que já tinha tido grandes experiências ali, onde o fogo desce do céu, consome a água do altar, ele em nenhum momento foi envergonhado. Mas talvez por ele ter batalhado tanto, havia um momento de fragilidade ali naquela hora. Então, com uma pequena notícia, a cereja do bolo, vamos dizer assim, olha, amanhã vai acontecer a mesma coisa com você. Então, esse homem foge e se esconde. Talvez os primeiros sinais de um momento depressivo, onde você quer se esconder, sumir no mundo. Foi o que aconteceu com Elias. E ele, então, se esconde em cavernas, foge. E aonde eu quero chamar a sua atenção está aqui no versículo 6 e 7, onde diz assim: E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Ainda tinha muita coisa para Elias viver. Ele tinha que ungir Eliseu, ele tinha que fazer muitas outras coisas, né? E ele tinha medo de morrer, enfim, passando por uma série de tribulações. E não é diferente do que a gente vê atualmente. Mas a Bíblia diz que algo o fortaleceu. A Bíblia diz que o anjo deixou na sua cabeceira pão e água. E o pão significa o sustento, o alimento. Quem está numa situação como essa precisa realmente ser alimentado. Precisa estar com este pão que vem do céu, a palavra do Senhor, a presença do Senhor. E em seguida diz que ele também bebeu da água. E a Bíblia nos ensina sobre a água da vida, que é Jesus. A água da vida que correria do nosso ventre, o Espírito Santo. O Espírito Santo é extremamente necessário porque ele ajuda, através das línguas estranhas, a você edificar a si mesmo. Quando a mente não está bem, como vamos orar com a mente? Muitas vezes precisamos orar em espírito
para que o nosso eu realmente evolua e cresça. Mas ele torna a deitar-se. Então, por último, o anjo lhe toca. Quando você segue o passo a passo da palavra de Deus, quando você se preenche do Espírito Santo, a hora do anjo lhe tocar vai chegar. E quando ele tocar, você vai ter que ficar de pé. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, porque muito comprido ainda te será o caminho. Não se esqueça disso. Essa nuvem, essa tribulação, ela é momentânea e passageira. E você vai vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos continuando aqui o programa. Deixa eu convidar você também para estar comigo lá no YouTube, agora lá da Pastora Thaís, YouTube da Pastora Thaís Oficial. Eu vou trazer ali uma série com 4 partes nessa série, escrito Depressão tem cura. E ali eu falo, pastora, mas a senhora é médica? De jeito nenhum. O que eu compartilho ali com você são mensagens, palavra de Deus, versículos que me ajudaram a vencer a depressão e as crises de ansiedade que eu passei e venci através da fé. E é possível a gente aliar a fé e o conhecimento científico, e é o que a gente está falando aqui hoje no programa com a nossa especialista aqui, psicóloga, a doutora Sandra Almeida, que está conosco, esclarecendo muitas dúvidas. E agora a gente vai entrar numa parte aqui, doutora, falando de alguns mitos e verdades. A gente tem milhares de canais no Instagram falando sobre a prevenção ao suicídio, falando alguns mitos e verdades. A gente pegou uns aqui. A gente vai falar agora também sobre as alternativas de tratamento e tudo mais. A gente já falou sobre isso aqui e vamos confirmar aqui, ou melhor, reafirmar. A pessoa que fala sobre suicídio só quer chamar atenção. Isso é um mito, né? É um mito, é um mito. A gente sempre tem que ficar atento, até porque a pessoa está no máximo do sofrimento emocional, espiritual, ela está no máximo, ela está no limite dela. A sensação que a pessoa tem é que, assim, que tudo é insuportável, é interminável, ela não vai dar conta. Então, que, de repente, este caminho é a melhor solução. Deixa eu perguntar uma coisa, doutora. Como é que a gente pode saber, para a pessoa não chegar nesse estágio de sofrimento, assim, extremo, ela já deu sinais antes. Muitos. Então, quais são os sinais mais sutis que a gente pode perceber dentro da nossa casa e até com a gente mesmo? Né? Quais são os primeiros sinais, assim, que o pessoal vai tampando o sol com a peneira? Fala, deve ser normal, daqui a pouco passa. Mas quando que é um alerta que, levantando a bandeira, precisa de uma ajuda, seja espiritual, seja médica, enfim? As pessoas geralmente, né, passam... A depressão, ela tem 3 estágios. Depressão leve, moderada e depressão profunda, ou conhecida também como depressão maior. Essa depressão, quando tratada logo de início, a gente fala em cura. Se a pessoa tem vários casos, né, se ela vai e volta, aí realmente a pessoa precisa aprender a conviver com ela. E sempre que ela passar por algo, né, mais estressante, mais ansioso... Vai acabar sendo um gatilho. Vai ser um gatilho, isso mesmo. Então, é importante a pessoa pensar nisso, né? A minha depressão já é recorrente, então eu preciso ficar atenta. No caso dela passar algo muito grandioso, assim, muito, né? Por exemplo, essa pandemia foi uma situação que, sabe, assim, para quem já tinha uma depressão leve, foi para uma depressão moderada, quem tinha moderada foi para uma maior. Então, o que ela faz? As pessoas passam pelo isolamento, elas não gostam de se misturar, né? Elas não têm ânimo. Tudo aquilo que ela tinha prazer, ela deixa de ter, sabe? Então, ela vai se ficando cada vez mais confinada. Né? Ela não gosta, assim, até mesmo a alegria das pessoas a incomoda. Só que a gente está falando de uma disfunção hormonal. Uhum. Então, a gente tem, assim, aí a endorfina, a serotonina. É isso que eu ia perguntar. É algo fisiológico, então? Na verdade, assim, por isso que é importante passar pelo médico. Porque a pessoa não tem... Vamos supor que ela passou por um longo período de estresse. Então, a adrenalina e o cortisol, esses 2 hormônios, eles ficam em excesso no organismo. Quando esses hormônios estão em excesso, a serotonina e a endorfina, a produção cai. Exato. Por isso que a gente precisa da medicação feita no laboratório por um tempo. Não vai trazer
A dependência, que é o medo de muita gente. Muita gente. E a gente precisa falar aqui, doutora, de vergonha, né? Sim. O pessoal tem vergonha. E aí, geralmente, as pessoas que eu atendo, eu sou muito franca quando eu digo assim... Eu fiz uma enquete ontem no meu Instagram perguntando sobre dúvidas acerca da depressão e da ansiedade. E assim, eu diria que 60% das pessoas disseram que tem vergonha de ir ao médico. E aí eu disse assim, tá, você tem vergonha de ir no cardiologista quando você vê que seu coração tá parando? Né? Então, assim, como é que você tem vergonha de procurar uma ajuda? Até que ponto você vai esperar chegar numa situação como essa? Então, Thaís, mas isso é muito cultural, né? Porque se você falar, eu tô com uma enxaqueca, eu tô com uma dor aqui, as pessoas sempre têm um remedinho caseiro para ofertar. Tem razão. Mas a depressão, quando você fala em pânico, depressão, as pessoas já te olham assim, sabe? Então é algo, sabe? Olha a louca então, chegando. Tem-se rótulos. É como se a depressão fosse uma coisa muito séria e que aquilo fosse passar para você, fosse te contaminar. E é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, as pessoas não sabem lidar muito bem com isso. E aí, assim, consideram que é vergonhoso falar para alguém, eu tenho depressão. E é muito comum, infelizmente. Só que, na verdade, a depressão, ela não chega forte, assim, a ponto de levar a pessoa a pensar em tirar a vida. Ela vem devagar, sabe? Ela vai chegando, né? E depois de um longo período, né, de estresse, uma pessoa que já é ansiosa, aí o corpo vai manifestando vários sintomas, vários sinais, né? Dor de cabeça, dor nas costas, indisposição, irritabilidade, insônia, né? Então tem muitos sintomas, desânimo. E aí, para chegar ao ponto da pessoa pensar em tirar a própria vida, ela já está nesse terceiro estágio da depressão. Ela já chegou, passou por tudo isso. Está no limite, né? E até mesmo essa pessoa, quando ela está nessa depressão mais forte, ela geralmente não sai de casa, fica deitada, não tem vontade de tomar banho, ela está ali isolada. E se ela sai para trabalhar, ela realmente precisa do dinheiro para cumprir as suas... Não vê a hora as suas obrigações. Mas ela chega em casa, ela deita. Ela chega, deita, né? E aí, quando essa pessoa, às vezes, está ali deitada, está ali isolada, quando ela começa a reagir, é onde ela pode tentar o suicídio. Sabe? Você fala, a pessoa está melhorando um pouquinho, só que está sem medicação, sem um apoio psicológico, sem um apoio espiritual. Quando ela tem uma melhora assim, essa força que ela cria é para tirar a própria vida. Essa ajuda, por exemplo, quem não tem o apoio de uma igreja, de um pastor ou até acesso a um psicólogo, essa pessoa pode procurar ajuda na saúde pública? Sim, é importante a gente dizer isso. Tem o SUS, né? Os postos de saúde, você pode entrar e pedir ajuda, falar que não está bem, eles vão marcar uma consulta ou até chegar no pronto-socorro. E também tem, Thaís, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Você liga para 188 e você tem um atendimento, né? As pessoas vão te ouvir, vão te aconselhar, vão te mostrar o caminho, né? Num primeiro momento, se a pessoa está muito desesperada, geralmente em casa, sozinha, então é interessante ela ligar 188, CVV. É sensacional falar sobre isso, porque a pessoa fala assim, eu acredito que pela fé eu vou ser curada. Mas o seu estágio na mente já está tão avançado que você não tem cabeça para usar a fé. Sim. Então a gente precisa ajustar para poder usar a fé, não é? E aí, obviamente, a gente pode falar sobre isso. Deixa eu falar mais uma pergunta aqui, que também a gente trata aí de mitos e verdades, né? A gente falar sobre suicídio pode estimular alguém a fazer isso? O que você acha? Então, a gente tem casos aí de seitas religiosas, né? Verdade. Fora do país, aí que já aconteceu isso, né? Então, as pessoas seguem piamente aquele líder espiritual, que de líder não tem nada, né? E muitas vezes a gente sabe de casos aí que aconteceu. Mas no dia a dia, em casa, assim, isso não é algo que você passe para ninguém, não, sabe? Não tem essa conotação assim, eu vou imitar alguém, não. Não. Você mencionou agora há pouco sobre a franqueza de eu chegar para um parente que está falando sobre isso e falar assim, você quer mesmo fazer isso? Você acha que isso vai incentivar ou ele realmente vai parar para se abrir?
Então, é importante a gente abrir o jogo, é importante a gente falar, né, com essa pessoa, seja lá quem for, né? Porque às vezes, na maioria das vezes, a pessoa não pede ajuda, Thaís. Ela de não fato. pede, ela acha que ela é merecedora, ela tá passando por aquilo porque ela tá pagando alguma coisa. Exatamente. Sabe? Então, Karma. é como se fosse um karma, então ela tem uma culpa. Se ela já fez coisas erradas, então ela fala, não, eu tô sendo punida. Exatamente. E não se trata disso. Antes de mais nada, a depressão, ela é uma disfunção, né, neurológica. Então, eu tenho uma disfunção desse hormônio chamado serotonina, que é responsável pelo bem-estar. Então, eu preciso da medicação feita no laboratório, eu preciso da consulta médica, eu preciso do apoio psicológico, eu preciso do apoio do pastor, da pastora. Então, tudo isso é importante. A família precisa ficar muito atenta. A gente sabe de casos onde quem tem, né, um apoio familiar, né, tem amigos, quem tem pessoas que possam socorrer, a gente fala mesmo até que se evita 80% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se tivesse uma rede de apoio, se tivesse alguém que tivesse dado atenção, dado importância, dado um suporte. Então, eles falam que 80% dos casos poderiam ter sido evitados, né? Então, isso é muito sério, né? Deixa eu perguntar uma outra coisa. A gente sabe que a gente está falando do suicídio seguido da depressão, Sim. né? Então, a pessoa adquiriu depressão e tudo mais. A gente começou a falar em algum momento que a depressão ela pode sim ser genética. Sim. É isso? A depressão, ela tem esse componente hereditário. Ou o pai ou a mãe, quando tem, os filhos podem vir a ter, né? Então, é muito importante que quando a gente percebe alguma coisa na criança, porque criança também tem depressão, ou no jovem, né? E também, né, na terceira idade. Então, as pessoas de idade, elas são muito rotuladas de que são chatas, de que são irritadas, são isso, são aquilo. Na verdade, elas têm uma falta de serotonina, né? Então, quando eu percebo assim algum paciente meu se queixando de um idoso, tal, eu falo, leve ao médico, procure ver se não é depressão, porque é muito fácil você falar, ai, a pessoa incomoda isso, nunca está satisfeita. Na verdade, ela pode estar com uma depressão absurda, porque com o passar dos anos, a produção de endorfina, serotonina, dopamina, ela vai diminuindo. Então, é como se a gente pudesse dizer que quase que todo idoso precisa, né, de uma medicação, de uma reposição de serotonina, sim, sabe? Interessante. Bom, deixa eu chamar agora a dica do dia, que são técnicas, inclusive, doutora, de respiração para aliviar aquele momento, aquela crise de ansiedade, aquele estresse altíssimo no momento de depressão que a pessoa está passando ali, com a nossa querida amiga Lívia. Vamos ver. Você se considera uma pessoa ansiosa? Talvez você diga que não, mas eu tenho certeza que em algumas situações da sua vida você teve alguns episódios de ansiedade, sintomas de ansiedade, algo que te deixa muito inseguro do que vai acontecer. Pode ocorrer sintomas de ansiedade, como garganta seca, falta de ar, enjoos, dor de cabeça, choros contínuos, sem ter motivo, são alguns sintomas de uma pessoa ansiosa e que podem acontecer geralmente em situações de estresse em que mesmo pessoas que não são ansiosas podem ocorrer esses sintomas em alguns casos. Então hoje eu vou te falar de alguns procedimentos que você pode fazer quando você tiver esses sintomas para amenizar a ansiedade. O primeiro deles é a respiração. A gente vai falar sobre uma respiração que nós utilizamos muito no canto, que é a respiração diafragmática, que ajuda, né, na hora de cantar, mas também ajuda sobre situações de extremo estresse, porque ela relaxa, é uma respiração que relaxa. Então, nessa respiração, você precisa estar num lugar tranquilo, manter membros superiores bem relaxados, ombro, pescoço,
respirar de maneira tranquila, sem encher o peito, mas só deixando o ar entrar, enche a barriga, segura alguns segundos, solta bem devagar. Inspira, segura alguns segundos, solta bem devagar. Inspira, segura por um tempinho e solta devagar. Faça essa respiração de 1 a 2 minutos, se concentrando na sua respiração. Ela vai te ajudar a você acalmar, ajuda a dormir melhor. Então, está sobre alguma situação de estresse, vai enfrentar alguma situação que te deixa extremamente estressada, faça essa respiração antes, 1, 2 minutinhos, e você vai sentir o seu corpo bem menos tenso. Outra dica é ouvir música que te relaxe, música que te remeta a coisas boas, músicas que falem coisas boas, que não te deixe agitada, que não fale de problemas, mas músicas que realmente te traga boas vivências. Outra dica é estar perto de pessoas que te façam bem. Evite pessoas que reclamam demais, pessoas que gostam de criticar, que te deixem mais nervosa. Então, fique próximo a pessoas que te façam bem, que você sabe que você pode confiar, não pessoas que te apoiem em tudo que você faz, mas pessoas que falem coisas que te deixem mais segura, pessoas que te deixem mais calma. E a melhor dica de todas é ler a palavra de Deus, ver o que Deus tem para falar na sua vida. Essa é a melhor dica para todas as situações que você enfrentar na sua vida. Então a palavra de Deus te acalma, a palavra de Deus ela te mostra os caminhos, que caminho seguir, o que você deve fazer. Então, depois de você respirar e se acalmar, leia a palavra de Deus, porque quanto mais perto de Deus, menos ansioso, menos ansiosa você fica. Então, até a próxima dica. Tchau, tchau! Muito obrigada, Lívia, trazendo técnicas de respiração, aquela respiração calma, tranquila, para colocar a mente no lugar, né? E para finalizar hoje aqui com a doutora Sandra Almeida, psicóloga, trazendo um assunto tão importante que é a prevenção ao suicídio, falando de vida, do amor de Deus conosco. E queria deixar aqui que a Sandra finalizasse aqui com a gente, trazendo assim, essa pessoa que está enfrentando esse problema agora em casa, seja com ela ou com um parente, o que essa pessoa deve fazer a partir de agora? Tá. Primeira coisa é importante assim, lembre-se, se você pode, né, fazer uma manutenção dos pensamentos negativos, mude isso. De que maneira você pode mudar? Vale uma oração, né, uma canção, Claro. Você ligar para alguém, pedir ajuda, perguntar, né, você pode vir aqui na minha casa ficar comigo? Eu posso ir até a sua casa? Enfim, não fique sozinha se você está com esses pensamentos muito persistentes. Mas é importantíssimo pedir ajuda. Você não é a única pessoa assim, né? Ninguém fica doente porque quer, tá? Existe uma disfunção. Primeiramente, é uma disfunção orgânica, Claro. tá? Então, a gente tem falta de alguns hormônios que precisam ser recolocados no nosso corpo, repostos via medicação. E às vezes né? é tão simples, né? Sim, E a pessoa sim. demoniza, vamos dizer, Sim. tudo. E é uma coisa simples de ser Sim. resolvida. Mas é muito importante que a pessoa se apegue, né? Principalmente tenha fé, Claro. né? Mas pedir ajuda. Você Exato. não precisa conviver com essa doença, não é necessário, sabe? Isso não faz parte da pessoa, né? Não é normal ter depressão. O normal é você ter saúde, é ter bem-estar, é amar a vida, as pessoas. Isso é o normal, tá? Então, se cuide porque tem jeito para tudo, você não precisa ficar sofrendo aí sozinho.
vai ser passageiro, tá bom? Ai, Sandra, muito obrigada por esse momento. A gente queria falar mais, mas não deu tempo. Mas Deus vai preparar uma outra data para estarmos aqui falando mais sobre esse assunto, que é tão importante. Sim. E, mais uma vez, muito obrigada pela vinda, pela sua disponibilidade. Imagina, foi um prazer muito grande. Que bom, fico feliz por isso. Viu? Bom, minhas amigas, que Deus abençoe vocês. Gostou do programa? Vai lá no YouTube, compartilha com quem você ama, com aqueles conhecidos que você sabe que está precisando de ajuda. Programa Nota 1000 hoje para ajudar essas pessoas, tá bom? Que Deus abençoe, vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem.